Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, esse domingo coincide com o dia da transfiguração do Senhor. Por isso essa liturgia toma lugar nesse domingo de forma solene. Antes de entrarmos nesta liturgia, gostaria de me desculpar por minha última homilia. Como diz o ditado, maldito o homem que confia na sua memória. Na última homilia, fiz um pequeno improviso com o livro de Santa Catarina de Sena e fiz uma verdadeira bagunça, confundindo Avião com Lyon e Gregório com Clemente. A memória é sempre uma armadilha. A frase de maldito o homem que confia na sua memória é de um bom liturgista, que nos dizia que os livros litúrgicos devem estar sempre à altura dos olhos, para que não se erre por confiar na memória. Pena que não tem um manual para os pregadores. Hoje é a transfiguração do Senhor. Nosso Senhor escolhe 3 dos seus apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João. Os escolhe para um ato de sua vontade, que é mostrar-lhes a sua glória. Mostrar-lhes a glória que será na sua plenitude com a ressurreição no seu corpo glorioso. Mostra também em si o destino meu, o seu destino também como cristão. O fim último do teu batismo, quando o Senhor nos der aquela glória dos filhos de Deus, como hoje Cristo transfigura-se no monte e revela esta glória. É nossa herança, conquistada para nós por Ele, no sacramento da cruz, na paixão redentora, nos fez filhos de Deus em si mesmo e nos reserva também esta glória futura. Mas olhemos, porque o Senhor escolhe 3 dentre os 12. Bem, não são apenas 3, são 3 bem próprios. Pedro, aquele que deve apacentar o rebanho do Senhor, tem um ministério próprio, deve guiar a igreja, e o veremos que o fará. E o fará até dar o testemunho de Cristo, morrendo em Roma, crucificado por Cristo. Tiago, o primeiro dos apóstolos a ter o sangue derramado por Cristo, aquele que dá testemunho antes dos outros. Herodes mandou passar a fio de espada a Tiago, e vendo que isto agradava o povo, também quis passar a fio de espada a Pedro, mas o Senhor não permitiu. Tinha outro lugar para o testemunho de Pedro, não Jerusalém, mas Roma. E João, aquele que estará do lado da cruz, sustentando a Virgem dolorosa e que receberá a Virgem Mãe em sua casa, em Éfeso. Aquele que perseverará por mais tempo e que morrerá não de espada, nem de morte violenta, mas no exílio por Cristo. Cada um deles, queridos fiéis, tem uma parte muito importante naquilo que nós chamamos de depósito da fé, o testemunho do Senhor, seja pela efusão do sangue, seja pela autoridade de Pedro, seja pela longevidade de São João, que adentrou o século futuro com o seu testemunho. Eles, escolhidos pelo Senhor, sobem a montanha. O Senhor revela de sua glória, dá-lhes a contemplar a sua beleza. Que maravilha é a beleza do Cristo transfigurado! Lhes enche a vista e todo o ser com uma luz divina que supera todo o criado, a ponto de levar São Pedro a um êxtase e começar a querer estar ali para sempre, fazer uma tenda e nunca mais voltar às imagens e figuras do mundo.
mas contemplar para sempre a beleza de Cristo transfigurado. Ali, queridos fiéis, vêm as testemunhas, chamados do Antigo Testamento, Moisés e Elias, a lei hebreia e a coragem dos profetas, que anunciaram Cristo e esperaram por Ele. O povo que recebera aquela primitiva revelação ainda propedêutica, agora dá testemunho do Cristo, plenitude da revelação divina. Olhando para este mistério, vemos que Cristo é aquele que sustenta todas as coisas, e sem Ele nada pode existir. É sua vontade que chama, depois daquele anúncio do Pai eterno, de sua manifestação: este é o meu Filho muito amado, escutai. E a voz de Deus deixa os apóstolos como que mortos, inertes, e é a mão de Cristo que os chama de novo. Que maravilhoso é este mistério que o Senhor mostra. Alguns dos santos padres vão nos dizer: fez isto para lhes conservar a esperança. Para lhes conservar a esperança e lhes afastar toda e qualquer possibilidade de desespero. Pois se nesta montanha resplandece a beleza de Cristo, nosso Senhor, na sua paixão redentora, na cruz, estará a sua completa desfiguração. Ali nos vai dizer o evangelista que nem aspecto humano tinha, de tão desfigurada que a cruz deixou nosso Salvador. Lembrando-se de sua transfiguração, São João suportou permanecer do lado da cruz, e ali, vendo-o desfigurado, lembrou-se do transfigurado e de sua glória, e pôde oferecer-se como sustentáculo para a Virgem Mãe, para que a Virgem dolorosa tivesse ali um dos seus, o amado de Cristo, o discípulo amado, também amado por ela. Olhemos, queridos fiéis, que nada podemos dizer de Deus senão aquilo que Ele nos deu a conhecer. É Deus quem se revela, é Deus quem dá-se a conhecer. Não é por fábula, não é por historinha, não é por fantasia e imaginação, não é fruto dos pensamentos humanos a religião, não pode ser fruto da conivência social. Só podemos dizer de Deus o que Ele nos deu a conhecer. Aos apóstolos, o Senhor deu a divina revelação, comunicou-se diretamente, e eles mesmos contemplaram os mistérios de nossa fé. Eles contemplaram o crucificado e o ressuscitado. Eles testemunharam o Verbo divino que nos deu a conhecer as coisas do céu. E auxiliados pelo Espírito Santo, lembraram-se depois de tudo, transmitiram tudo. Nem eu, nem tu tivemos a graça da contemplação, nem eu nem tu estávamos sobre esta montanha, nem eu nem tu estávamos do lado da cruz, nem eu nem tu fomos naquela manhã de domingo e vimos o sepulcro aberto. Foi Tomé, não eu, quem tocou no lado aberto do Senhor e creu. Nós recebemos este mistério da fé, esta divina comunicação, como patrimônio da fé católica, como tradição apostólica, como transmissão da fé. Fé que ninguém pode ter se antes Deus não suscitar a virtude, o dom da fé
individualmente cada um de nós. Aí está uma coisa importante: só podemos conhecer a Cristo pelo que Ele revelou, e só temos acesso àquilo que Ele revelou pelo que os apóstolos testemunharam e nos transmitiram dele. Por isso o Senhor diz: não digam nada sobre isto, até que se tenha consumado o mistério da redenção, e Ele mesmo, o Senhor, tenha ressuscitado dos mortos. A transfiguração não teria sentido se não tivesse a paixão e a ressurreição de Cristo. Recebemos dos apóstolos o dom da fé e devemos conservá-la, contemplá-la, fundar a nossa vida, o nosso cotidiano, nossos atos, nossas orações, todo o nosso culto divino e toda a nossa esperança nesta fé. E não podemos de forma alguma desprezá-la ou adulterá-la. Maldita seria a geração que adulterasse o tesouro da fé apostólica, pois seria a crueldade mais grave que uma criatura poderia fazer. A fé vem dos apóstolos. A Mãe Igreja nos comunica, nos dá do seu tesouro, e é por esse tesouro que seremos salvos e receberemos aquela divina herança que o Cristo Senhor conquistou por nós. Duas palavras aqui, queridos fiéis, muito parecidas, tornam-se completamente antônimas e se anulam mutuamente: herança e heresia. Nenhum herege terá parte na herança, pois é só o dom da fé, a fé no Cristo verdadeiro dos apóstolos, o Filho de Maria Santíssima, aquele que a Igreja, a Mãe, nos comunica de modo inviolado, é que podemos tomar parte na herança de Cristo. O apóstolo na epístola hoje deixa bem claro que transmitiu o que viu, o que contemplou, o que recebeu do Senhor, que aqui não tem fruto nenhum de sua imaginação, nem de sua criatividade. Trata-se de algo que lhe foi dado. Mas na história da Mãe Igreja, em nossa peregrinação sobre esta terra, quantos foram aqueles que deixaram o tesouro da fé apostólica para se aventurar em imaginações, fantasias ou conclusões teológicas? Lembremos daquele padre de Alexandria, já no início do quinto século de nossa fé, Ário, que meditando o Antigo Testamento vai dizer que a sabedoria, aquela criada por Deus, virtude que Ele concede às suas criaturas, que aquela sabedoria é Cristo, é o Verbo. E confundindo o criado com o incriado, rebaixa a segunda pessoa da Santíssima Trindade a criatura. Quanto mal fez o arianismo, quantos apartou da herança de Cristo, a quantos fechou a porta do céu. Quantos foram os santos que precisaram lutar por séculos para que a verdade apostólica triunfasse sobre a mentira? O próprio bispo de Alexandria, Santo Atanásio, quanto pelejou pela verdade, pela fé. Nisto a Mãe Igreja vai nos fazer dizer depois desta homilia: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e para calar a boca de todo herege ariano, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Este é o Cristo verdadeiro, o da Virgem, o dos apóstolos, o Filho unigênito do Eterno Pai, aquele
no qual a Igreja nos gerou na fé e nos transmitiu. E é este o único que existe. Nas auroras do segundo milênio, quando despontava o ano 1000 para a sociedade cristã, também nos vieram heresias terríveis, ferozes, os cátaros, os albigenses, que desanimados, desiludidos e revoltosos pela má disciplina do clero, pela falta de exemplo das autoridades eclesiásticas, resolveram fazer uma religião para si, tomada como pura e santa. Não demorou a adulterar em tudo que os apóstolos tinham dito. Cristo é sim a pedra angular de toda a revelação. Todo o Antigo Testamento só tem sentido nele. O Novo vem da sua própria pessoa, dele e daquilo que deu a conhecer aos apóstolos e deu a eles realizar. A heresia negava o sacerdócio, negava a igreja como um bem para a salvação e sua necessidade, desanimou a tal ponto de abrir o ventre das mulheres grávidas para que ninguém mais nascesse. Quanta crueldade e quanto mal vem do erro. A heresia é muito perniciosa, porque diferente do ateísmo, diferente do satanismo, diferente daquilo que nega a Deus, roga para si a verdade sobre Deus e faz cair no pior de todos os pecados, idolatria, tomar outro no lugar de Deus. No século XVI, não é diferente. Quando construía-se a grande Basílica de São Pedro, e todas as nações da cristandade eram chamadas a colaborar com a obra da grande Basílica sobre o túmulo do apóstolo. Ali, de boa vontade ou forçosamente, os príncipes cristãos enviavam dos seus bens, de seus reinos, para edificar a grande Basílica de São Pedro. Quando surge uma confusão na Alemanha, o monge agostiniano, que critica as práticas temporais e passageiras, com teses, aproveita-os para criar o tumulto. E quem antes devia governar apenas as coisas do século, da vida cotidiana, agora quer governar também o destino das almas. Imaginem a tristeza de um alemão, quando do dia para a noite seu príncipe se torna luterano, e a religião do príncipe é a religião do povo. Do dia para a noite, católicos fervorosos precisaram abdicar a sua fé, ou fugir para países estrangeiros ou principados estrangeiros, sem levar nada consigo, nem seus bens, nem nada do que possuíam. Exilaram-se voluntariamente para conservar-se católicos. Outros nem entenderam o que aconteceu. Do dia para a noite, matrimônio não era mais sacramento, confissão não era mais necessária, unção dos enfermos não servia para nada. O batismo ficou, a crisma ficou, mas sem bispo, sem sacerdócio e sem sucessão apostólica. E a missa virou banquete comunitário, presença dependente da comunhão dos fiéis e de sua vontade, mas não real. Não é mais sacrifício, não é mais o sacrifício redentor que traz a salvação ao mundo. Que coisa estranha! Adultera o patrimônio da fé, modifica o tesouro apostólico, dá nome de cristão ao que não é mais cristão, dá nome de Cristo ao que Cristo nunca realizou.
Estes, queridos fiéis, são apenas alguns dos principais pontos em que a heresia tomou a consciência das pessoas, em que a face de Cristo foi gravemente desfigurada e sua beleza ofuscada pela vaidade, pela arrogância de um ser humano. Olhemos com atenção e percebamos: Cristo escolheu testemunhas próprias, Pedro, Tiago e João. E só podemos realmente contemplar a face e a beleza de Cristo quando recebemos do seu autêntico testemunho, o testemunho da fé. Aquele que viu, dá testemunho. E o seu testemunho é para que tenhamos aquela herança bendita que o Senhor nos reservou, que sejamos de fato filhos de Deus e tenhamos a vida eterna. Afastemo-nos de tudo que possa ser herético, estranho à doutrina apostólica, inconciliável com a verdade que os apóstolos nos deram, pela qual os mártires derramaram seu sangue, a qual os doutores da igreja nos explicaram e que nos sustenta nesta liturgia e em toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.